para nós. Deus tem uma palavra de alerta para vocês. Que em nome de Jesus você receba essa palavra da melhor forma possível. E tenha o compromisso de dividi-la com quem você andar pelo caminho. Amém? Nem todo mundo é culto, nem todo mundo tem uma cultura grande, nem todo mundo sabe tudo. E esse mesmo Jesus falou para essas pessoas de pouco entendimento. Esse mesmo Jesus falou para essas pessoas que não têm tanta cultura assim. Deus está falando com o seu povo, amém? Quem é que crê que isso? Glória a Deus. Deus ele vai falar com você essa noite de uma outra forma, uma forma não tão convencional, amém? Mas vamos lá. Que o mundo está um caos, quase irreversível. Muitos já sabem disso, ou no mínimo tem desconfiança. O mundo está um caos, irmãos. O mundo está perdido. Quase não tem espaço para nós, compromissados com a palavra de Deus. Quase não tem espaço para nós que andamos com as verdades do reino de Deus. Quase não tem espaço para nós que queremos andar segundo a vontade do Pai eterno. Quase não tem espaço para nós. E pasmem, é uma situação irreversível. Mas eu glorifico a Deus por isso, porque aqui não é o nosso lugar, verdadeiramente. E ousa dizer, irmão, só não está pior por causa de vocês, nessa noite sentado aí onde vocês estão. Porque vocês estão aqui ligados no trono da graça, intercedendo, e a sua intercessão está subindo aos céus. E a coisa aí fora não está tão pior por causa de vocês, por causa de você que está aí nos vendo pelas redes sociais. Amém? E começa a se cumprir a palavra de Deus, que é a parte que nos interessa, o cumprimento da palavra de Deus. Começa a se tornar verdade tudo aquilo que já está caminhando no Novo Testamento. As verdades de Deus começam a se estabelecer a olho nu. O que nós estamos vendo é a olho nu. O que nós comprovamos na palavra do Senhor é visto a olho nu. Amém? Mas qual é a prova do cumprimento daquilo que consta na Bíblia por milênios? E esta palavra já tem milênios ou milhares de anos que ela foi escrita. E ela é digna de aceitação. E eu entendo isso por vocês sentado aí, por você me vendo pela televisão. Porque se fosse uma palavra mentirosa, essa igreja estaria vazia. Esta palavra é digna de aceitação. E se nós temos alguma dúvida no nosso coração, que ela seja dissipada, que ela seja quebrada, que ela seja anulada. Amém? E essa palavra, escrita há milênios, ela está convergindo para esse tempo. Irmãos, eu creio, nós somos a igreja final. Nós vamos fechar a palavra de Deus. Sim, irmãos, vocês sentados aí e vocês que não veem pela televisão. Essa palavra está se cumprindo. E nós somos a igreja da última hora. E em nós tem uma responsabilidade grande. Quer seja você jovem, criança, adulto e velho. Há um compromisso nosso de levar essa palavra até os últimos dias, ou até aquele grande dia em que Jesus vai voltar, buscando a sua noiva. Posso ouvir um glória a Deus? Amém.
Mas que prova que se tem, como acessamos essa realidade? Nessa noite eu quero falar de sinais. Todos esses dias tenho falado acerca da palavra. Nessa noite Deus me escolheu para falar acerca de sinais. Do cumprimento da palavra dele através de sinais. E sinais vão ser mostrados nessa noite e vai ser incontestável. E os sinais é uma forma de Deus alcançar a esses que não têm tanta cultura, a esses que têm dificuldade inclusive de ler a palavra. E tem gente do nosso meio que não consegue ler a palavra, não tem um entendimento. Então para esses, nessa noite, ele vai conseguir entender que o nosso Jesus está voltando, ele está à porta, amém? Glória a Deus. E esses sinais, eles estão trazendo verdades irrefutáveis e incontestáveis, amém? Deus nos tem chamado nossa atenção através de sinais, a termos uma fé genuína, que aliás será vital para esses tempos, para darmos crédito a tudo que iremos ver nesta noite. Eu vou precisar vocês fazerem um exercício de fé, por tudo aquilo que há de ser falado nessa noite. Prego para homens e mulheres espirituais, amém? Amém? Então estou contando com isso com vocês. Crer nas Escrituras é o início de tudo. E vamos ver o primeiro versículo. Olha que diz Mateus capítulo 24, verso 25. Olha lá o que diz: prestem atenção, eu estou lhes dizendo tudo isso antes que aconteça. Me lembro aqui Sodoma e Gomorra. Antes de Deus trazer juízo àquele lugar, ele avisou. Ao dele ele mandou sair. Eram poucos, mas eles habitavam lá. E Deus, preocupado com eles, mandou eles sair. Amém? Bota de novo lá, queridão, para a gente ler novamente. Mateus 24, 25. Preste atenção, eu estou lhe dizendo tudo isso antes que aconteça. É chegado o fim, é chegada a hora. E na ministração que eu trouxe da vez passada, eu disse o seguinte: traçamos planos, inclusive o irmão Maurílio falou isso aqui ainda agorinha. Nós traçamos planos, plano de carreira, plano de ter casa, plano de ter carro. Irmão, começa a traçar seu plano para viver na glória. Tudo isso aqui é passageiro, tudo. Isso é fácil, é um exercício fácil a gente pensar. Essa caixa, essa roupa que eu estou vestindo, essa cadeira que você está sentado, tem prazo de validade. Mas para onde nós estamos almejando ir, lá é eterno. E nós temos a obrigação e o compromisso de nos prepararmos para irmos para lá. E Deus está avisando. Ele está dizendo tudo isso antes que aconteça. Está para acontecer e vai acontecer. O mundo está sendo sacudido diante dos nossos olhos. Deus está falando através da sua criação, através de desastres que vão assolando o planeta. Quero falar desses sinais através da natureza, irmãos. Quantos aqui têm mais de 50 anos? Amém? É com você que eu falo essa noite também, para vocês falar para os jovens, confirmar essa palavra para os jovens que aqui estão. O tema dessa noite será: os sinais nos têm mostrado a volta de Cristo. Esses sinais no céu não são para nos entreter, e sim para nos alertar. Deus, ele está fazendo uma série de sinais, na qual nós vamos ver daqui a pouco, mas isso é um alerta para nós, inclusive aqueles que não têm tanta instrução, não têm tanto conhecimento. Então, através do sinal, irmão, que você esteja avisada. Amém?
Mateus capítulo 24, verso 4, olha o que diz. E Jesus respondendo, quem? Respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Irmãos, se vocês não concordam com essa palavra, por gentileza, leiam a Bíblia e fiquem com a verdade nela contida. Amém? Glória a Deus. Colossenses capítulo 2, verso 8, continuando, olha o que diz: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Se os irmãos, e tem essa liberdade de achar que essa palavra não lhes serve, glória a Deus, irmãos. Mas que essa palavra, ela vá segundo o que Cristo diz, segundo a vontade dEle, segundo aquilo que Ele tem falado desde a fundação do mundo, e há mais de 2000 anos atrás, quando Ele assumiu ao Pai. Amém? Mateus capítulo 24, 22, para deixar isso bem claro. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos seus escolhidos serão abreviados aqueles dias. Ainda tem essa promessa para nós. Preparem-se, a coisa vai ficar pior. Eu lamento falar isso para vocês, Deus não sabe, eu sou uma pessoa totalmente diferente disso, mas é um alerta que Deus fala à sua igreja nessa noite. Vai ficar pior, e por causa de vocês, da fé de vocês, da fidelidade de cada um de vocês, Ele vai abreviar os dias. Estejam atentos, estejam em alerta. Amém, irmãos? A natureza tem se manifestado diante dos nossos olhos, através de tsunamis, vulcões inativos voltando à atividade, tempestades severas de areia, tornados violentos, incêndios que estão consumindo árvores milenares. Deus está nos despertando através disso também. Não é só através da palavra. A volta do Senhor Jesus está próxima, e a natureza, ela está se revoltando, porque o homem deturpou essa natureza, e ela se revolta. Olha o que diz lá em Mateus capítulo 13, versos do 14 ao 17. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Verso 15. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não sejam como os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Isso Jesus falando. Verso 16. Mas bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. E o verso 17. Porque em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram. Jesus falando que nós nesse tempo, ainda que essa palavra dura, muitos profetas lá atrás queriam ver, porque eles profetizaram isso há milhares de anos atrás, e não puderam ver. Mas nós estamos vendo isso, porque é muito fácil jogar uma profecia aqui e não ver. Mas eles quiseram ver e não puderam. Mas bem-aventurado cada um de nós que está ouvindo essa palavra e dando crédito no seu coração. Que Deus seja louvado na vida de cada um de vocês, meus irmãos. E é assim que tem que ser.
deem crédito à palavra. Volto a repetir. Se vocês não concordam, leem novamente a palavra, mas leem a palavra. Não fique com o que você acha, com o que você não concorda. Faça isso lendo a palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Vamos falar de tsunamis, a natureza se rebelando. Fiz a pergunta, quem tem mais de 50 anos aqui, voltando atrás, era muito difícil você ouvir falar de tsunami. Década de 60, década de 70, década de 90, 2000, era muito difícil você falar de tsunami. Vocês sabem, né? É o mar voltando sobre a terra, né? Despejando toda aquela água sobre a terra. E olha, hoje, irmãos, eles estão numa frequência que é quase absurda. A gente vê, às vezes no ano, tem 3, 4, 5 tsunamis que destroem cidades. Há 2 meses atrás aí, esse lugar onde estava aquela menina que foi fazer missões, né? A Nath, né? Ela foi fazer missões, ela teve lá nesse lugar. Indonésia, aquela área ali, foram assoladas por tsunami. Irmãos, não falo eu, olhem lá no YouTube, tem lá. Isso, nós vimos também que Deus, ele tem o poder e o domínio sobre tudo. Esse tsunami não é um homem, é Deus. Tempestade de areia. Isso tinha muito no deserto. Lá, pro lado da Ásia, né? Deserto do Saara, ali tinha as tempestades. Mas hoje, aqui, vizinho nosso, nos Estados Unidos, ele foi recentemente, coisa de 2 semanas também atrás aí, ele assolou um país, assolou um estado inteiro. Pararam as operações, acabou ar, acabou luz, os aviões não puderam decolar. Por quê? Porque a tempestade de areia atingiu um estado chamado Arizona. E eu até peguei o nome do fenômeno, chama Habub. É uma tempestade severa. Ele acaba com casa, como uma enchente de água. Essa tempestade arrasou com casas lá também. Outra coisa também, tornados. Tornados, que é um fenômeno meteorológico, que ele se manifesta numa coluna de água a milhares de metros de altura. Esses tempos também, o morador, ele viu cinco no mesmo local. Da casa dele ele viu 5 tornados. Arrasou com a cidade, irmãos. Tem mais. Olha o que diz em Jó 38, verso 1. Depois disso o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Naum, capítulo 1, verso 3. Para nós entendermos essa palavra. Naum, capítulo 1, verso 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e o culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são pó dos seus pés. Alguém tem alguma dúvida que todos esses fenômenos, Deus está no meio? Deus está alertando a sua igreja. Deus, ele está falando muito sério conosco. Deus, ele tem compromisso com você, compromisso conosco, e por isso ele está alertando o seu povo, irmãos. Por favor, escutem. Por favor, deem crédito à palavra do Senhor. Amém?
Deus está se manifestando de várias formas, em cumprimento da sua palavra. Estes sinais são convites de Deus para um arrependimento e uma conversão genuína. Deus ainda não está julgando ou trazendo peso, mas sim alertando o seu povo e os desavisados. Eu falei e repito de novo. Irmão, divida essa palavra. E tem muita gente que não tem o nosso entendimento aqui. E a esse, nós temos que falar palavras simples. Use esse exemplo da natureza, tornados, tempestades, essas coisas todas, de uma forma nunca vista antes. Eu limitei 50 anos de idade, porque antes disso não se tinha isso. Agora não, esse povo mais novo está vendo toda hora. Mas na minha época, na época desses até 50, não tinha, irmãos. Não com essa frequência. Era um aqui, outro acolá. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu sou irmão do amém mesmo. Olha o que diz em Atos capítulo 8, verso 22. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Agora é uma sequência, amém, irmãos? Capítulo 26 de Atos, verso 18. Para que abrirem os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Esse Jesus falando, amém? 1 de Pedro, capítulo 2, verso 25. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Quem é esse? Quem é esse? Jesus, o bispo e o pastor das nossas almas. Amém? João 14, 1. Desperta, igreja. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em Jesus. Amém? Joel capítulo 2, verso 30. Eles estão tudo interligados, amém? Os versículos, tá? E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. É Deus julgando, irmãos. Isso aqui não é conversa do pregador. Isso aqui é a palavra de Deus genuína. E você tem a obrigação de ler. Não ficar só com as minhas palavras, irmãos. Junto à palavra, que seja seu livro de bolso. Fale com Deus. Se conserta diante dele. Busque as verdades do Evangelho de Deus. Daqui a um pouco, tudo isso vai acabar. E eu tenho a certeza que ninguém vai querer ficar. Todo mundo vai querer ir embora. Amém? Olha que coisa interessante. Incêndios que queimaram sequoias. Alguém sabe o que é uma sequoia? Sequoia é uma árvore que ela, na fase adulta, já para terminar, ela dura 3.000 anos. 3.000 anos. Nós temos sequoias no Brasil também. E elas atingem uma altura de aproximadamente, para mais, de 90 metros. Sequoias. Deus também falou através dela. Esse incêndio que teve nos Estados Unidos, queimando essas sequoias, visto de longe, era como uma coluna de fogo, como aquilo que está descrito em Êxodo capítulo 13, verso 21. E olha só o que diz em Êxodo capítulo 13, verso 21. E o Senhor ia diante deles, de dia com uma coluna de nuvens, para guiar pelo caminho, e à noite como uma coluna de fogo, para iluminar aqueles que caminhassem de dia e de noite. Estou dando provas, irmãos,
que é Deus que está por conta desses que nós chamamos de desastres. Mas não, é Deus despertando o seu povo. Eu vou falar uma coisa que não é heresia, irmão, mas eu vou falar. A esses que deram sorte de sucumbirem junto lá, já estão com ele na glória. Desperta, povo. Desperta, meus irmãos. Olhai, vigiai e orai. Olhai, vigiai e orai. Que isso não fique só guardado na mente, na alma. Que ele desça para o coração e através do Espírito vocês ministrem pessoas que precisam ser ministradas isso. Leve essa palavra consigo. Falem aos desavisados, e existe muito. Eu tenho a certeza que vocês conhecem muitos desavisados. Levem a palavra de Deus a eles, irmãos. Tenham esse compromisso. Amém? A natureza não está em desalinho, mas sim gritando, como está com dores de parto, esperando a revelação dos filhos de Deus. Olha o que diz Romanos capítulo 8, versos 22 e 23. Porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. Se isso não é dor de parto, eu não sei o que é, irmãos. Porque custa a natureza se rebelar desse jeito. Amém? Verso 23. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós, mesmo esperando a adoção, a saber, a redenção de nosso corpo. Quantos aqui estão esperando a vinda de Jesus? Essa palavra é para você, irmãos. Receba essa palavra nessa noite. Divida ela. Sem medo, irmãos. Se ela acabar essa palavra, volte no próximo domingo. Tem 2 cultos. Aí você vai se encher novamente. Mas divida essa palavra. Cumpra em você a vontade de Deus. Cumpra em você as coisas que Deus separou para os filhos deles passarem adiante. Independente de cargo e nada. Com a sua sabedoria, do seu jeitinho. Sem você ter função nenhuma na igreja, Deus usa você. Vai usar você essa semana. Esteja disposto. Esteja disponível para Deus. Amém? Amém, irmãos? Portanto, que estejamos atentos, percebendo esses fenômenos que até um pouco tempo atrás eram esporádicos, mas nesses dias têm sido frequentes, muito próximos uns dos outros. Olha só o que diz Mateus capítulo 24, verso do 33 ao 39. Mateus 24, verso 33 ao 39, diz assim: igualmente, quando vir de todas essas coisas, saber que Ele está próximo às portas. Segura aí. O meu Deus, o meu Jesus está às portas, e Ele vem buscar uma igreja santa, separada, ciente de todas essas coisas, que cumpriu a sua função de levar a palavra dele a um ou dois, que dividiu. Ele está às portas. E nessa noite nós vemos através dos sinais. Que Deus seja louvado na vida de cada um de vocês. E que vocês estejam disponíveis para esse Deus, levando a palavra dele. De uma forma simples, de uma forma direta, como Jesus falou. Essa palavra não é só para doutores ou crentes. É para os desavisados, os desabrigados, os não desejados. Amém? Não omita, não se omita. Verso 34. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Vai acontecer, irmãos. Já está acontecendo.
Esteja alerta. Essa é a palavra dessa noite. Estejamos alertas. Estejamos disponíveis para o Senhor. E com um plano de passar a eternidade na glória. Não quero desanimar os jovens. Tem que se ter um plano de carreira. Tem que se estudar. Tem que ir na faculdade. Tem que ter querer casar, querer se dar em casamento, querer ter a sua casa própria, o seu carro, conforme falou o irmão lá, o irmão Maurílio. Mas tem um plano de passar a eternidade com o Senhor. Amém? A equipe de louvor quiser subir, pode subir. A palavra é essa, irmãos. Não vou encher linguiça. Santidade, igreja. Santidade ao Senhor. Ele está à porta. Mateus capítulo 24, verso 33. Vamos ler de novo. Mateus 24, verso 33. Igualmente, quando vir de todas essas coisas, sabei que Ele está às portas, próximo. Mateus capítulo 14, versos do 1 ao 3, para nós encerrarmos. Naquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu a fama de Deus. Verso 2. E disse aos seus criados: este é João Batista, que ressuscitou dos mortos, e por isso essas maravilhas operam nele. Verso 3, para nós encerrarmos. Porque Herodes tinha prendido João e tinham manietado e encerrado no cárcere por causa de Heródias, a sua mulher e seus irmãos. O que eu quero dizer com isso, irmão? Reis dessa terra já ouviu falar de Deus. Eles não estão dando crédito. Dão crédito a outras profetas, a outras pessoas. Eles pegam uma palavra de Deus e colocam os seus deuses como dono dessa palavra. Mas, irmãos, saia daqui com a verdade de Cristo. Saia daqui com a verdade, irmãos, de que nosso Senhor Jesus é um só. E como diz lá em João 14,6, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós não iremos para o Pai se não passar por Ele. Dê crédito a essa palavra, irmãos. Não por esse que vos fala, porque ela é digna de toda aceitação. E eu conclamo aos meus irmãos: quando chegar em casa, leiam essa palavra. Guardem esses versículos. Vão a uma casa de paz. Falem dessa palavra. Deem testemunho lá do que Deus tem feito por vocês e através de vocês. Amém? Vamos nos colocar de pé. Glórias ao teu santo nome, irmãos. Eu tinha muita coisa para falar, mas essa é a porção da noite. Amém? Deus seja louvado. Pai, graças nós te damos nesta noite, Senhor. Pai, obrigado porque tu falaste no profundo novamente ao nosso coração. Deus, eis o teu povo aí, Senhor. Fala um pouquinho mais com eles, Deus. Põe neles e no coração deles a tua vontade, Deus. E que eles sejam despertos e não dispersos. Que eles estejam, Senhor, dando crédito à tua palavra, Pai. E que em nome de Jesus Cristo, Senhor, muitas mais vidas possam ser resgatadas para a tua glória, para o teu louvor e para o teu nome. E nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Vamos louvar ao Senhor.